A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma. Apresentar para vocês dois autores que vocês já dominam e conhecem é uma coisa muito difícil. Criar em cima daquilo que a gente lê é mais difícil ainda. Eu tenho uma formação na sociologia antiga, né? Nós podemos especialistas. E para mim, o Arone é a pessoa que mais me instiga, e por isso eu fujo dele. Eu morro de medo dele, porque ele me instiga, assim, ele me faz pensar. Eu já estava só querendo fazer umas coisinhas, ele vai dar em briga comigo, ele me faz pensar. E é ótimo. Então, na verdade, eu, para trazer para vocês, eu optei por um caminho mais fácil. Que é o caminho mais fácil neste momento para mim, que era o caminho de trazer dados, pensamentos de ambos autores e trazer para o grupo construir comigo. E não pensem que isso é uma fuga, é realmente uma tentativa da gente discutir e construir aquilo que pode ser de identidade entre Foucault e Montaigne, ou aquilo que pode ser de condicionante que ambos enfrentaram nas suas posições frente a um universo muito cartesiano e muito específico encontrado. Nada pode ser mais Foucaultiano que uma produção assim. Isso não é o Foucault quando ele diz assim: não pensem que isso aqui é uma fuga, isso é um desacerto. E desacerto nunca são desencontros, pois o papel da filosofia, enquanto uma filosofia da educação, sempre há de ser nos tirar do chão. Foucault, né? É muito difícil, eu digo para vocês, se falar em complexidade ou se falar na desconstrução de alguma coisa, partindo de um pensamento extremamente estruturalista como a gente tem, né? Um pensamento, a gente desculpa, eu tenho, tá? E sistematizado e que busca a interdisciplinaridade. A gente buscar a interdisciplinaridade, né? E a questão da transdisciplinaridade. Todas essas questões perpassam uma coisa muito nova. Lá pelos anos 80, quando eu fui fazer uma regressão em termos históricos, lá pelos anos 80, quando vocês não eram nascidos, eu estava fazendo meu mestrado na Espanha, e a Espanha saindo de um período franquista, né, extremamente conservadora. Foi um momento único de crescimento, porque eu comecei a ver pela primeira vez o nosso Brasil com olhos de quem está fora do país. Nosso Brasil numa ditadura militar ferrenha, na qual eu sempre tinha uma posição contrária, mas a gente não podia nem lutar muito por isso, nem dizer muito isso, né? Porque alguma cadeirinha nos esperava ali embaixo, nos porões do boicote, né? E era aqui, duas quadras. Duas quadras. Para vocês terem uma noção de como era limitado o nosso ensino da sociologia na época, eu fui descobrir e ler Fernando Henrique Cardoso como assim um expoente, mas
limitado era o nosso conhecimento aqui em termos de Brasil. Mais ou menos em 80 eu fiz sociologia na PUC, né? Quando fazia matemática. E esses dias eu estava pensando nisso, o que eu vi com sociologia, né? Sim, a Lena também, a Lena é sociologia, matemática, direito. Não, eu fiz a sociologia dentro da matemática. Agora a próxima que é medicina. Da ciências, matemática e quer ser anestesista. E aí, assim, aquela história que... mas não aprendia nada, isso que eu queria. Sociologia fazia o quê? A sociologia da PUC, para ir para a sociologia do Unicinos, porque a sociologia do Unicinos abriu o espaço, lá isso por volta de 78, 79, para retomar os professores que tinham sido despurgados de sociologia, e aí eu fui para a sociologia do Unicinos porque lá eu ia ter aula com o Raul Ponte, que era assim, o expoente, né, mais esquerda possível, né? Ajudando a montar o PT na época, a organização do PT, né? Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí aquelas coisas que assim, quando eu sabia todas as respostas, trocaram todas as perguntas e eu continuei sem chão, né? Mais ou menos. Vamos começar com o Foucault, que é alguma coisa do Morin com os dados básicos. Que o Foucault é considerado um filósofo francês, nascido em 26, marcou sua trajetória pelo interesse da história e da filosofia, tendo o pano de fundo o tormento da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele era solitário, fechado, homossexual, tornou-se por isso uma pessoa agressiva e irônica, por ser uma pessoa fechada e solitária, tentou o suicídio em 48, que o levou a um tratamento psiquiátrico. Essa experiência colocou pela primeira vez em contato com a psiquiatria, com a psicologia e com a psicanálise, que marcou profundamente a sua obra. Aprofundou seus estudos em Kant, considerava a sua filosofia como uma crítica a Kant, filosofia dele Foucault, no que diz respeito à noção de sujeito enquanto mediador e referência de todas as coisas, já que para Foucault o homem é produto das práticas discursivas. Admitia grande influência de Heidegger em sua obra, chegando a afirmar que todo o modelo filosófico foi determinado por minha leitura de Heidegger. É influenciado por Nietzsche, por quem se apaixonou, e por Bachelard. Tornou um grande amigo do Louis Althusser e levou a aderir ao Partido Comunista, que depois refuta a teoria marxista. Aí ele se mudou em 55 para a Suécia, onde conheceu o Guilhermino e Messi, que foi um contato muito importante para o desenvolvimento do pensamento dele, de Foucault. Em 1961, defendeu a tese de doutorado, Loucura e Desrazão, conviveu com a intelectualidade sua época, Jean-Paul Sartre, Deleuze, Merleau-Ponty, Lacan, etc. Em 65, esteve no Brasil para uma conferência a convite de Gerard Lebrun e faleceu em 84 com plena produção intelectual, e inclusive a sua morte foi uma discussão polêmica. Bom, então o que a obra do Foucault pode ser dividida em três grandes linhas, né? A arqueologia, a genealogia e a ética. Esse método arqueológico de Foucault, ele aborda os saberes que falam sobre o homem, suas práticas discursivas e verdades em relação a esse homem. Ensina a olhar a cada objeto, respeitando sua verdade e construindo um discurso a partir da observação. O discurso da arqueologia vem do objeto, não é o objeto que vem do discurso, sendo construído por ele. A arqueologia pode ser encontrada em suas obras A História da Loucura, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Na obra A História da Loucura, Foucault questiona a separação entre razão e loucura, onde então é tomada como o inverso da razão, uma desrazão. A razão se torna figura de poder e passa a funcionar como mecanismo de exclusão. Isso é no primeiro momento, né? Que é quando ele, logo depois dele começar a escrever alguma coisa. Uma coisa que é importante, não pensem, Foucault é coerente a ele. Né?
portanto, a linearidade do Foucault é não linear. Então não pense em Foucault como vocês conhecem o Wittgenstein. Wittgenstein 1, Wittgenstein 2. Não dá. Então, o Wittgenstein do Tratatus é negado na segunda parte do seu pensamento. Não. Foucault é aquilo que o Ingo fala dos direitos fundamentais. Não são gerações de direitos fundamentais, são dimensões de direitos fundamentais. Por quê? Porque elas não se... Não é que eu tenho uma e depois vem a outra e depois vem a outra. A mesma coisa é Foucault. Foucault, nós não podemos pensar assim, como 3 gerações de pensamento. São 3 dimensões de pensamento, porque elas se permeiam, uma integra a outra, uma complementa a outra e em modo nenhum se antagoniza. Wittgenstein não, uma nega a outra. Não raro, em Nietzsche, tu vê, por exemplo, um compromisso de não linearidade, onde a obra num todo se integra, mas tu não vê um trabalho que é pego no outro. Isso não ocorre no Foucault. Também não ocorre com Morin. E também não ocorre com Morin. Né? Então, Morin, a especialidade dele, por ser uma pessoa extremamente contraditório aos olhos normais e corriqueiros, né? E até certo ponto ele era renegado e considerado um pensador de segunda linha, né? Ele escreveu muito, ele tem uma belíssima produção, e ele escreveu O Método, que talvez seja a obra principal dele, em 5 volumes, que tu pode ler do último, do primeiro para o último, e um pouco de todos eles é uma frase dele. Bom, então na Esfera da Loucura, Foucault questiona a separação entre a razão e a loucura, onde é tomada a inversão da razão como uma desrazão. Nas palavras e as coisas, ele analisou o desenvolvimento entre os séculos XVIII e XIX das ciências humanas, e aí ele questiona, né, esse desenvolvimento e essas ciências humanas assim como elas estão, né, dizendo o seguinte, que as ciências humanas, na verdade, elas classificam o homem como um padrão. Tem que ser visto ao contrário. Não dão conta de explicar o homem. Elas classificam o homem. Então nós não podemos... ciências humanas são essas se não explicam o próprio homem. Não tem relação entre si. Cada uma pega e estuda, sistematiza esse homem, analisa esse homem de uma forma aos pedaços, né, vamos dizer assim, e não explica esse homem, né, não entende esse homem. Só para fazer a ponte com Foucault, né, no mesmo sentido, constitui esse homem. Porque, na mesma medida que descreve, o faz. Porque cria o normal, a noção de normalidade, e portanto vai criar o distinto que exclui. Né? As ciências humanas ocupam, pois, essa distância que separa a biologia, a economia e a filosofia daquilo que lhes dá a possibilidade de não ser no mesmo homem. Né? Quer dizer, desde que as ciências humanas não são uma análise do que o homem é por natureza, são antes uma análise do que se entende entre o que o homem é e em sua positividade, sem que vive, trabalha e fala. Ou seja, as ciências humanas não dão conta desse homem que vive, trabalha e fala. E nas ciências naturais também não, porque, como vocês estão vendo, a grande descoberta das ciências humanas é a grande descoberta das ciências naturais, qual seja o observador. E aí, quando ele refere, por exemplo, Foucault faz a diferença entre o saber histórico, qualificado, erudito e hegemônico, para um saber desclassificado, subordinado, que é o saber das pessoas. Então ele diz o seguinte, um saber local, um saber diferencial, incapaz de unanimidade, deve ser a força e a dimensão que se opõem a todos aqueles que o circundam, que nos propiciam escovar da história com cabelo. E aí quando ele fala nisso, que ele diz assim, o homem que faz a história não está nos livros da história. Né? E aí nós vamos questionar isso. Aí eu me lembrei um pensamento de Bertolt Brecht, que fala exatamente, perguntas ao trabalhador que lê. Você já conhece esse pensamento do Brecht? Então eu falei para vocês, desculpa. Quem
blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Por onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes, mesmo na lendária Atlântida. Os que se afogavam e gritavam por seus escravos na noite em que o mar o tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho. César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro. Filipe de Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou. Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu a alegria? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Então, essa visão mais ou menos de Brecht, eu acho que dá para a gente discutir um pouco a visão de Foucault da história. Na analogia, termo que vamos dizer assim, se apropria. A prática analítica, a genealogia do poder, segundo Foucault, rompe com as teorias tradicionais. Encarava o poder como um significado jurídico repressivo, enquanto o poder soberano, para pensar na questão do poder como rede onde o homem é visto como objeto e sujeito das práticas de poder. Então, o poder não é visto como uma ação repressora e soberana imposta de fora para dentro. O homem tem o poder, sim, e ele pratica esse poder. O poder está como uma rede no tecido social, ele está engendrado entre os homens. E aí a gente chega na terceira fase, que é o biopoder. O biopoder. Deixa eu só fazer um gancho aqui com isso. A professora Olga levanta, aqui na verdade ela nos acabou pegando em largos passos, fazendo uma síntese que para ver no sentido difícil de fazer, que são de 3 momentos do momento. No primeiro momento, onde do Foucault, perdão, no primeiro momento onde o Foucault analisa a questão do espaço da palavra, vamos ser mais preciso, a ordem do discurso, ele vai nos dizer que no nosso espaço de subjetividade nós construímos o poder, né, a partir da nossa vontade. Daí vem esse momento que a Olga deriva muito bem aqui, que é o momento do vigiar e punir, aonde eu tenho uma sociedade que vai, me coloca porque ela precisa, é uma sociedade capital, ela precisa de um tempo que tem valor econômico, de uma máquina que agora tem uma técnica para ser operada, então ela cria um processo de educar, né? Uma coisa que até então não valia na sociedade, agora passa a valer, né? Uma medida de cultura que uma classe dominante, enfim, uma classe no poder disciplinar, exatamente, uma classe superando e uma classe dominante que, para a gente lembrar o Zygmunt Bauman, que também é altamente influenciado por Foucault, é líquida, porque se nós olharmos, eu tenho na França uma burguesia do poder, na Inglaterra uma burguesia submetida a uma aristocracia que exerce o poder para uma burguesia exercer de modo indireto, e aí vai, portanto, são tessituras líquidas, porque, portanto, são tessituras feitas por nós, porque o recorte, como a Olga largava dizendo, não existe. Somos nós que criamos o recorte. Bem, e portanto a questão do poder volta ao homem, né? E aí o observador, olha como tudo está ligado. E não é à toa que o símbolo do conhecimento, o caduceu, o símbolo de Hermes, a cobra mordendo o próprio rabo. E é o símbolo de continuidade. Pois bem, apesar que o saber é sempre desse ponto interessante. Talvez a quinta seja a marca da descontinuidade da antiguidade. Né? A cobra pós-moderna está com a cabeça esmagada. Né?
E daí quando nós chegamos nessa sociedade de normatização, onde todo mundo senta na classe, enfileirado, entra em fila, tem chamada, né? Obedece pelo nome, eu classifico, dou nota, tu tem valor. Então as pessoas passam a pensar valorativamente, elas passam a se classificar, e elas passam a pensar um pensamento classificante. E automaticamente, daí elas vão devolver esse poder. Como? Porque eu vou chegar num ponto, que é o ponto que aí começa a crítica do Foucault, do estado de vida dele, que é o pós-60, aonde eu já não preciso mais do Estado, Big Brother somos nós, é o meu poder. Né? Aonde eu já controlo o outro. Todos nós nos policiamos e nos controlamos. E aí o Estado já não precisa estar com a mão em cima. Por quê? Porque eu denuncio, eu exerço o poder pelo Estado. A complexidade. Não tem o simplismo de dizer de um olhar marxista, de um olhar russoniano. Mas, na verdade, essa questão do poder, como Foucault vê em momentos diferentes, esse poder, primeiro esse poder soberano, depois esse poder disciplinador, que é o poder das instituições, onde ele diz aquilo que não está enquadrado dentro dessa normalidade vai para uma instituição, vai ser fechado nela, e aí vigiar e punir, ele fala bastante sobre isso, né, sobre a questão. Mas aí vamos ver, o poder não é uma propriedade que se possui. Para ele, o poder não é uma coisa, é uma relação. Daí a ideia é que o poder não existe. Olha a noção de subjetividade falando, né? Assim, como é que tu vai ligar nada mesmo com Foucault? Pô, gente, olha só. Poder não existe, existem práticas ou relações de poder. Isso é errado. O poder não é possível de titularidade. Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é propriamente falando seu titular. No entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros de outro. Não se sabe ao certo quem o detém, mas se sabe quem não o possui. E aí eu digo assim, quando tu é administrador, ou quando tu é administrador de uma empresa, de uma grande empresa, né? A gente diz assim, as pessoas que usam o poder são aquelas pessoas que não o detêm. Porque normalmente aquelas pessoas que detêm o poder não têm falta, não têm necessidade de usá-lo, né? de impor este poder. Ou eu tenho um poder na medida que os outros atribuem que eu tenho. Isso eu acho poder na medida que os outros acham que eu tenho. Eu sou poderosa. Nós tínhamos aqui na época da ditadura o general Romerito, que era, nos porões da ditadura, quem mandava no Brasil. Então, Romerito era aquela figura que ninguém sabia, não estava na mídia, não aparecia. Quando aparecia era muito subliminar, né? E aí estava pegando. E aí é que estava a coisa. Então eu digo para vocês, o poder está em todos nós, como diz Foucault, mas a gente, quando se diz usar este poder, a necessidade de provar que se tem esse poder, já deixamos de ter. Né? O poder é quando ele é exercido sem que eu precise provar que eu tenho esse poder. Eu me lembro quando o Bauman, agora é importante esse momento para a gente descer as nossas fontes, né? Principalmente quando a opção da professora Olga é assim, não, vamos expor qual é a linha dos autores, então vamos mostrar as fontes que esses autores têm. Aqui, quando vocês veem aquelas noções que o Bauman constitui sobre comunidade, que é aqui, ó. Exatamente, mostra para a gente a obra aí, bom, Bauman vai nos dizer o seguinte: comunidade é um grupo de pessoas que é aquele círculo de confiança. Quando tu te pergunta assim, mas vem cá, por que a gente tem esse grupo? Ele já não existe mais. Por quê? Porque nesse momento aquele grupo de confiança acabou. E quando é que eu tenho esse círculo absoluto de confiança? É que quando qualquer coisa que eu digo eu não preciso mais justificar. O mero fato de eu dizer naquele círculo de confiança já constitui uma verdade. E se eu me perguntar, mas por quê? Nesse momento, o círculo acabou.
Isso é semelhante à noção de autoritas que a Hannah Arendt trabalha? Não, porque a noção de autoritas que a Hannah Arendt trabalha é aquela noção... Ela fala tradição, né? Uma coisa diferente. Né? De, por exemplo, eu sou um bárbaro, que eu não tenho por que acreditar no César, mas quando eu chego em Roma e me deparo com um coliseu erguido ali pelo Vespasiano, onde circula 50 mil pessoas, eu como de graça, não sei o que, como é que eu vou enfrentar o poder de Roma? Agora, qualquer soldado da guarda pretoriana pode matar o imperador ocupando espaço de tempo, e assim foi por Roma, né? Tanto que nós tivemos todas as revoluções da Galícia, a revolução da Judéia, porque assim, quem é que está no poder hoje? Porque teve aquele ciclo lá que o imperador assumia e ficava 2 meses, né? Era morto, assumia outro, um assumia, não chegava a voltar a Roma, porque, né? É a fase da Roma pós-clássica. O que caiu ali? Autoritas. Essa é a diferença da Ágora. Né? A Ágora forma uma comunidade. A Ágora forma uma comunidade por quê? Porque quando eu chamo e faço o sorteio dos 500 para participar da Ágora, tá? E eu vou dizer assim, não é voto, porque a ideia é que todo mundo, uma vez na vida, tenha participado do poder, e eu tenho inclusive a noção do ostrácios, que é escrever no ostrácios, uma peça de cerâmica, o nome de alguém, e esse alguém fica 10 anos longe da comunidade, e aí nasce a palavra ostracismo, né? Aqui eu tenho uma comunidade de poder cedido, concedido e exercido com uma mediação de todos, não pelo melhor, mas que permeia o todos. E não é isso é democracia grega, não, isso é um movimento ateniense. Não dá para fazer aquelas coisas assim. E o contraponto disso é autoritas, e isso a Hannah Arendt trabalha bem. Mas a Hannah Arendt trabalha com um olhar de uma microfísica social. A gente você ficou tirando. Me lembrou que ela trabalha com a ideia de quando eu preciso argumentar contra autoritas. Então ela trabalha a crise da tradição e isso, eu respeitava a Deus porque respeitava e pronto. Ela se questionou a partir do século XVII se quebrou. Exatamente, porque essa questão é a autoritas romana mesmo, não é a... Ela sempre fazia ela fazia isso no mestrado, ela trabalhava aula de mestrado, ela parava a aula de mestrado. Ela tinha que falar morra. Eu tenho um defeito de formação que se chama de ter sido professor há 32 anos dentro da área da sociologia alguma coisa, mas assim, eu fui professora há muito tempo. Então o que acontece? O Morin, ele vai conseguir o acordeão dele na educação. Ele é visto na educação. Então a gente descobre o Morin na educação. Ele é a novidade, né? Não, mas a gente trabalha bem aqui. Não, agora trabalhamos, mas o que eu quero dizer foi uma descoberta, né? Foi uma descoberta. E vamos dar aqui as atribuições dele. Um grande papel, não sei, enormes momentos assim, dizendo, aqui tem que trabalhar o governo, aqui tem que dar show. Claro, sempre teve uma contribuição específica. É verdade. Mas aí, o que termina? O Foucault, o poder não se apoia em oposições binárias, tipo opressor e oprimido, o poder é plural, multifário, multifocal e assume isso na analítica e não na teoria. Não obstante o reconhecimento do aspecto repressivo ligado ao poder, e aí eu acho que nesse momento eu acho a coisa mais significativa dessa noção do poder, que Foucault nunca se pretendeu nem quis fazer uma história do poder ou se arvorar de dono da nova visão de poder, não é isso. Ele É que Foucault tira do poder a noção negativa do poder, repressiva e repressora do poder, e passa para dizer que o poder tem uma positividade. O poder é positivo. O poder é transformador. Né? Então, assim, revela uma fase positiva, transformadora, uma vez que a sua dimensão disciplinadora, que era essa que nós vimos, né?
produz coisas, induz ao prazer, forma saber e permite a análise contínua das condições de disciplinamento e seus possíveis desvios, ou seja, permite os desvios dos disciplinamentos. Em sua última obra, denominada Hermenêutica do Sujeito, parece ainda crescer ao seu conceito um poder e um certo caráter autopoético. Quem diz isso não sou eu, pai. Deixa eu só fazer uma... Não, eu sou Ana, né? Quem diz isso é a Camille Progresbich, então, Foucault para além do poder disciplinar e do poder. Assim, na hermenêutica do sujeito, um tijolo do Foucault, o que ele trabalha? Ele trabalha os cuidados do indivíduo com o corpo desde a antiguidade, com quem que ele se relacionava sexualmente, como é que ele se lavava, como que ele se educava, os cuidados consigo mesmo. É esse o grande objetivo que aparece de estampa no hermenêutica do sujeito. O que o Foucault está trabalhando por trás disso? Está trabalhando como é que eu constituo a personalidade e seleciono as coisas que eu quero para mim, enquanto opções na constituição da minha personalidade, enquanto meta-indivíduo. Por quê? Porque na mesma medida em que eu me autoconstituo, eu constituo para além, porque eu influencio quem está na minha volta e a minha prole, de modo mais direto. Então, o hermenêutica do sujeito trabalha com esse grande diálogo. E ele é fruto do curso de 72, pode ser, do Colégio de França. Né? É o curso do ano de 72, se eu não me engano. E, portanto, é uma das últimas obras publicadas, mas, na verdade, está ainda no momento da arqueologia do saber. Não, essa aqui eu trouxe até uma interrogação. Não, mas é bem trazido até porque é uma obra concluída, né? Pouca gente lê a hermenêutica do sujeito, é uma obra, enfim, tem sua importância. Bom, e aí na questão da ética, é o sujeito e a ética da existência, a subjetividade. O livro de ética, a constituição de um sujeito capaz de apropriar-se dos destinos de sua vida. Uma forma possível de resistência às formas de dominação seria o estabelecimento de formas mais recíprocas entre poder e verdade. Fazer explodir a verdade ao tomá-la como uma prática de transformação da vida, da nossa vida e de outras vidas. É fazer da experiência em si uma obra de arte. O fantástico é Nietzsche, né? É o Nietzsche, é o Schopenhauer também, né? A geração do Schopenhauer não é uma presença tão marcante no Foucault, e deveria ser. Mas Nietzsche e isso é muito nietzscheano, né? A questão do eterno retorno de Nietzsche, o eterno retorno de Nietzsche não é a eterna repetição, as coisas sempre vão acontecer de novo, não é isso. Né? O que Nietzsche coloca? Determinado tipo de situações vão se pôr circularmente na tua vida, porém, se tu não tem como julgar eticamente como tu melhor vai passar por tudo isso, passe de um modo mais belo, passe de um modo mais estético. Então, nesse ponto, exatamente nietzscheano, né, esse discurso. Porque Nietzsche, por incrível que pareça, né, não é niilista. Né? O tempo posterior a Nietzsche, influenciado por Nietzsche, foi niilista e abriu a Segunda Guerra Mundial. Um tempo de descrença. Nietzsche não era niilista. Quem atribui niilismo a Nietzsche não conhece Nietzsche. E aqui vamos fazer algumas comparações. O Morin é vivo, bem atuante, a Luciana Terça-feira, possibilidades, se Deus quiser, falar bastante bem. Vai trabalhar com o Morin, né? Não morro de inveja. Vai trabalhar pessoalmente com o seu Morin. Tá, o nome dele é Edgar Naum, né? E depois ele adota o sobrenome Morin, nasceu em 1921 em Paris, formado em História, Geografia e Direito. Que chique, eu era Ricardo Silva, virei Ricardo Armani. Não sei se está aí uma negativa, se eu estou né, ou não. Cara, é chique. Vou inventar. Aí ele foi formado em História, Geografia e Direito, migrou para Filosofia, Sociologia e Epistemologia, depois de ter participado da resistência ao nazismo na França.
seguinte, ele tem a política enraizada dentro da sua vida, ele é um como eles consideram, Ele foi diretor do Centro Nacional de Pesquisa e fundador do Centro de Estudos Transdisciplinares da Escola de Estudos Sociais de Paris. Autor tem mais de 30 livros, escreve como respira. Alguns o consideram um indisciplinado, incapaz de se submeter aos cânones religiosos, políticos, intelectuais e culturais. Para outros, a sua obra transdisciplinar não possui contornos definidos. Aí Morvan diz o seguinte, já que ele quando ele lança a sua obra, o método, que são 5 volumes que dá para ler, do jeito que vocês quiserem, interpretar o que permeia a ideia do outro. No método, no volume A Vida da Vida, ele mesmo diz o seguinte: eu não escrevo de uma torre que me subtrai a vida, mas no meio de um turbilhão que implica a minha vida e me conduz à vida. Sou Rodrigo da Vila, bem-vindo! Estamos com a reunião parada até agora à sua espera. Eu não posso nem entender porque a minha vila caiu. Dando aula. Em aula. Neste momento que o privado se faz público. Quando é que estaremos juntos? Amanhã de manhã ou Quinta-feira. Quinta-feira de manhã, como vocês sabem, eu e o professor Dalia estaremos falando sobre direito de família. Ele, Morvan, para ele, pouco importa como ele é considerado, se ele é filósofo ou pensador, ele será sempre um militante e cidadão. Para ele, saber não tem apenas compromisso com a produção do conhecimento, mas também com a felicidade do homem e com a justiça social. Ele é um apaixonado pelas artes, pela ciência, extremamente polêmico. Muitas vezes anuncia: sou um contrabandista de saberes, um artesão sem patente registrado, porque transito livremente por entre as arbitrárias divisões entre ciências da vida, do mundo físico e do homem. Movido durante toda a sua vida por uma mesma obsessão, um mesmo apelo intelectual à reforma do pensamento. Alerta, porém, para o perigo das generalizações extremas e um caminho de Adorno e de Godel, reafirma que a totalidade é a não-verdade e que a complexidade é movida pela dinâmica da infinitude. Deixa eu só jamais fazer, sem querer retificar a pronúncia, mas é só para os outros aqui também localizarem. É Gödel, que é do Teorema de Gödel que nós trabalhamos, e vocês viram, principalmente no seminário 1, eu usar o Teorema de Gödel para a questão da totalidade. Vocês estão vendo que aqui também ele está presente. As contas são óbvias, né? Mais do que óbvias. Então, aí Morvan, para falar da complexidade, diz ainda que é um pensamento científico, epistemológico e filosófico, e ainda, de alguma forma, quando ele iniciou, marginal, assim como ele se considerava. Não querendo sintetizar, porque não dá para sintetizar, mas tentando, vamos dizer assim, tornar um pouco didático, coloquei alguns itens, vamos dizer assim, quais são o que ele considera os mal entendidos da complexidade? Conceber a complexidade como receita e confundir a complexidade com a completude. Esses são os mal entendidos da complexidade. Em vez de considerar a complexidade como um desafio e motivação para pensar, e a receita é desafio e não é completude, é a incompletude do conhecimento. Ele parte de 5 noções básicas, vamos dizer assim. Ele parte da noção de sistema, da noção de circularidade, da questão do autoprodutivo, do hologramático e do dialógico, para entender o que ele chama de complexidade. E aí, vamos dizer assim, dentro dessas noções, nós temos para cada uma discussão imensa, então delas, todos vocês, eu acho, já devem ter ouvido falar e discutido alguma coisa. Nós vamos só fazer sem querer, simplificar.
Fiduciário. Isso, não, isso é dramático. E a gente É uma coisa complicada. O sistema seria para ele um conjunto de partes diferentes, unidas e organizadas. Mas é preciso juntar as partes ao todo e o todo às partes. Sem ter nessa noção aquela noção de que o sistema é organizado de forma estrutural, né? E que a parte representa uma parte que todas as partes juntas formam esse sistema. Não é assim, não é essa a noção. Ele vai para uma noção de que cada parte contém um todo. Né? Então é essa a diferença. A circularidade é o caráter retroativo do sistema, né? Ele é contrário à ideia linear, que toda causa tem um efeito, então ele sugere a causalidade circular, o próprio efeito volta à sua causa. E aí ele dá um exemplo aqui que eu vou ler para vocês. Nós somos um produto de um ciclo de reproduções, que produz gerações após gerações. Mas para continuarmos esse ciclo é necessário que nós, que somos produtos, nos transformemos em produtores. Portanto, nesse sistema, o produto é ele próprio produtor. O efeito é ao mesmo tempo uma causa. Autoprodutivo. Qual é a ideia que ele traz de autoprodutivo? Não só quer dizer que a parte está dentro do todo, mas que o todo está no interior das partes. Nós mesmos somos indivíduos que estamos dentro da sociedade, mas a sociedade como um todo está presente em nós desde o momento do nosso nascimento. Nós recebemos as proibições, as normas da linguagem e finalmente a presença da sociedade em nós. Mas nós reproduzimos isso e produzimos uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, uma nova forma de viver essa sociedade. Existe a sociedade e nós somos um único, um contínuo histórico aí, como diz da a noção do hologramático no sentido do holos, do total e da completude, né? Um organismo vivo onde cada célula contém a totalidade do nosso patrimônio genético, por exemplo. O que é o hologramático? É esse complexo total. E o dialógico é necessário que sabemos juntar duas noções de que a princípio pareçam antagônicas e que ao mesmo tempo sejam complementares. Viver de morte e morrer de vida. No fundo, é a única influência cura do Mohan, que é Pascal. Por exemplo, isso aí é o pensar invertido. É o pensamento. A cada respiração inspiramos oxigênio, que é uma forma de desintoxicação e vai circular no nosso sangue, limpando de a cada batida cardíaca. Viver é um processo de rejuvenescimento permanente. E expõe que não podemos chegar à complexidade por uma definição prévia. Precisamos seguir caminhos tão diversos que podemos nos perguntar se existe complexidade ou complexidades. Né? E aí ele propõe, dizendo que não ia nunca conseguir propor todos os caminhos de uma forma complexa, ele propõe alguns caminhos para chegar à complexidade, agora eu estou correndo para que a gente não tenha assim um cansaço excessivo. Vamos dizer assim, ele dá caminhos para o desafio dessa complexidade. Que caminho seria? O caminho da irredutibilidade, do acaso e da desordem. E aí ele tem muito a ver com o socorro. Na questão, ele diz que o acaso e a desordem existem. Nós não vamos mudar o acaso e a desordem. Mas nós temos que entender a complexidade do que isso se traduz no nosso dia a dia. Quer dizer, a nossa vida não é uma coisa organizada e não reducionismo, é o não reducionismo, exatamente. A transgressão das ciências naturais, dos limites daquilo que poderíamos chamar de abstração universalista, que elimina a singularidade, a localidade e a temporalidade. Nós temos que transgredir a isso. E aí ele vai para transdisciplinaridade. Né? Ele é o primeiro, se não é o primeiro, ele é a pessoa que traduz isso dentro da educação, e a preocupação dele, vamos dizer assim, é tão manifesta que ele é convidado pelo UNB para propor uma nova universidade. A essa altura do campeonato eu já é ministro da Educação da França. Sempre uma
Ele foi ministro do governo de Gaulle, né? Ele rejeitou o academicismo e foi a academia que trouxe ele para o mundo de uma forma mais viva, né? Então vamos dizer assim, ó, ele faz essa transgressão e ele propõe que a complexidade é isso, é transgredir, é ir além, né? A complicação do sonho, que a gente tem que levar em consideração nessas estradas da complexidade, a complicação trazida pelos fenômenos biológicos e sociais, que apresentam um número incalculável de interações e interretroações. E aí ele traz, para ser estudado, o paradoxo de Niels-Bohr, que diz assim, e aí eu vou deixar vocês pensando, seria isso. As interações que mantêm o organismo de um cachorro são impossíveis de ser estudadas em vivo. Para estudá-las corretamente, seria preciso matar o cão. É mais ou menos o que passa com o nosso cérebro, né? Para estudar corretamente, nós temos que matar o homem. E matando o homem, nós vamos conseguir estudar o cérebro. Que cérebro é esse que cérebro é esse? Conclusões são essas? Qual é o resultado? O cérebro está morto. Qual é o resultado de ver um cérebro morto? Né? Então, é por aí, quer dizer, a operacionalidade. A operacionalidade, a eficácia, né? Desse saber. A quarta avenida é conceber a relação complementar, no entanto, logicamente antagonista, entre noções de ordem, desordem e organização. A quinta e a sexta é unir o princípio hologramático. O que é um holograma? O holograma é aquilo que é a imagem que se divide e que não se divide em duas partes, né? Ela se divide em dois novos inteiros, né? Dois novos inteiros. Então, esse princípio hologramático, juntamente com o princípio da organização recursiva, voltar a recuperar. Na avenida da crise dos conceitos fechados e claros, sabendo que fechamento e clareza são complementares, nós temos que criar a crise da clareza, da separação e das explicações. Nós vamos buscar novos conceitos, que nada é claro e que nada é fechado. Tá? A complexidade está na volta do observador, na sua observação. A complexidade das relações humanas formam verdadeiras redes interligadas numa relação dual de identidade e diferença. O pensamento complexo, diz Mohan, tenta rejuntar o pensamento disciplinar e compartimentado que juntou e parcelarizou. Qual é o pensamento disciplinar que o Mohan está se referindo? Aquele do Foucault, lá, o da fábrica, o modernismo da sociedade da norma, né? Então, já vivendo a sociedade do biopoder, devolver essa disciplina para dentro da estrutura abstrata que ela compartimenta. Ele religa não apenas domínios separados do conhecimento, como também dialogicamente conceitos antagônicos como ordem e desordem, certeza e incerteza, lógica e transgressão da lógica, sem querer aqui fazer uma visão dicotômica disso. É Pascal. Lembre, é Pascal. Portanto, Balmer. O pensamento complexo é o pensamento que pratica o abraço e se prolonga na ética da solidariedade. Que, aliás, a França tem muito que aprender com E aí, vamos discutir, ou vamos pensar, avançar na discussão. Eu quero, assim, ó, antes de mais nada, dizer que, como sempre, não é tudo que eu falei que é certo no começo? Então, ó, Dona Olga, como sempre, precisa no indeterminismo que deve produzir. Fantástico. Muito obrigado. Gente, a palavra está com vocês. E a ideia da fluidez é o Gödel, a questão do teorema do Gödel, que a gente viu, a questão da replicabilidade da partícula, lembra? Tu altera a fase do nêutron, neutrino, vira, o outro vira, né? Gödel. O sistema, portanto, não é fragmentário, ele é um todo. Distante daquela questão cartesiana também, né?
super determinista. E a questão cartesiana que é divide para compreender, que tu volta para o paradigma do Bohr. Se tu fracionar, tu não entende a partícula, né? Que é o cachorro, né? Mata o cachorro. Aí ele tem aqui, na Reforma do Pensamento, nesse livrinho aqui, esse livro foi quando ele foi chamado pela UNB para tentar bolar essa nova universidade, vamos dizer assim, né? Então ele traz alguns nortes para essa nova universidade. E ele diz o seguinte, o que essa nova universidade, o que a universidade faz? A universidade tem a capacidade de conservar, memorizar, integrar, ritualizar uma herança cultural dos saberes, ideias, valores e regenerar essa herança ao reexaminá-la, ao atualizá-la, ao transmiti-la, gera saberes, ideias e valores que passam então a fazer parte da herança. Assim ela é, ao mesmo tempo, conservadora, regeneradora e geradora. Essa seria a função da universidade. E aí, não esta universidade, como nós temos fragmentada, ela fica sendo mais conservadora do que geradora. Então, como nós vamos perpassar pelo caminho dessa ciência estigmatizada da matemática, os horrorosos da física, e nós temos Capra que nos mostra, né? Como é que nós vamos ver essa mudança, como é que nós vamos fazer as leis da vida, e aí ele tem muito a ver com o corpo, né? Na questão, ele diz que o acaso e a desordem existem. Nós não vamos mudar o acaso e a desordem, mas nós temos que entender a complexidade do que isso se traduz no nosso dia a dia. Quer dizer, a nossa vida não é uma coisa organizada. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho
pela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas